tarde, turma do nono ano. Estamos aqui mais uma vez para uma nova videoaula. Então, desta vez nós iremos fugir, né? Dar uma fugidinha dos assuntos de português e para a literatura. Entendeu? Para a literatura agora. Veja bem que a gente já trabalhou literatura 1, literatura 2 e agora nós estamos, né, a começar a literatura 3. E nós iremos falar sobre estilo individual e estilo de época, certo? Então vamos falar um pouco sobre a arte, né? Nós sabemos que a arte é um meio, né, que o ser humano ele utiliza este meio, né, para mostrar o quê? Para mostrar o mundo, para mostrar a sociedade, o cotidiano e os valores políticos, sociais e religiosos, ok? Quando o assunto é arte, devemos lembrar que existe uma relação clara entre o homem e a linguagem, ok? Então, a arte do escritor cria a sua arte com base em sua visão, seus pensamentos, sua realidade e assim um estilo. Este estilo pode ser em forma de prosa, poesia ou verso. Então nós temos o estilo individual e nós temos o estilo de época. Veja bem, a gente falando sobre estilo individual e estilo de época, nós temos a seguinte forma. O estilo individual é a maneira muito particular de cada escritor. É a maneira de ele, como ele vê o mundo, de organizar a sua linguagem e traduzir, né, e poder traduzir a sua visão, certo? Isso aí ele pode avaliar o seu estilo. O estilo do escritor abrange uma vasta área, né, dentro da linguagem. Explora a parte semântica, o valor sintático e a relatividade fonética. O objetivo de todo o aparato é expressar, compreender e desenvolver, né? E desenvolver a mensagem prevista. Okay? O escritor não escreve aleatoriamente. Jamais ele vai escrever uma coisa sem ter uma objetividade, certo? Ele vai ter o quê? Vai buscar uma inspiração no mundo social, aquele mundo em que ele vive, na sociedade, na cultura, né? No histórico que vem ali dentro e o real. Você vê que toda literatura tem um contexto histórico. Não se pode esquecer que a época também é uma grande, certo? É uma grande influência. Certo? Você veja que a época tem uma grande influência, que vem a influência da moda, que vem a influência, digamos, a influência do momento histórico que está vivendo, o país, o mundo, enfim. Não se pode esquecer que a época também é uma grande influência, não somente na parte social, mas sim na parte na parte política, na parte religiosa. Isso sempre está envolvido dentro da criatividade, dentro do mundo, da visão do escritor, ok? Porque a literatura ela vem para fazer essa crítica também no meio social, no meio político, ok? Nada mais é do estilo de época. O estilo de época é a maneira de ver. Estilo de época é a maneira de ver e de expressar o mundo, ok? Refletindo características próprias de uma época histórica. Este é o estilo de época. Ver o mundo, certo? E refletir nas características, né, que está envolvido dentro da época daquela história. Então, cada escola literária vai ter uma característica diferente, vai corresponder à época, certo? Os estilos das escolas literárias, por exemplo, a gente vai falar sobre trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco e outras escolas literárias. E
cada uma escola dessa vai ter uma característica totalmente diferente, certo? Certo? Nós sabemos também que a nossa literatura mesmo, ela tem uma influência, uma grande influência da literatura europeia, né? Nós fomos conquistados pelos portugueses, então aí já vem uma influência muito grande dentro da nossa literatura. Ó, pessoal, veja bem, se o escritor, digamos que é um escritor, e ele vai sofre uma influência religiosa, ok? É certo que o meio refletirá em sua obra. Essa parte religiosa que ele sofreu essa influência tá entendendo? Ela vai refletir dentro da obra dele. Logo também no seu estilo. Já se está em alta, é a ciência, seja física, seja social, biológica, refletirá em uma visão objetiva. Sugere o estilo da precisão, certo? Toda essa estrutura se percebe, certo? Na literatura, porque tudo está envolvido, principalmente nos estilos de época da literatura. Portanto, é melhor, o melhor, né, meio para entender uma obra, né? O autor é uma leitura de forma minuciosa de sua obra, identificando e reconhecendo as suas características, certo? O estilo individual e as típicas do estilo de época. E como eu falei anteriormente para vocês, porque o estilo de época, em cada literatura, ela tem as características de acordo com a influência daquela época. Isso nós chamamos de estilo. Pessoal, a gente vai falar sobre o trovadorismo, certo? É como ele iniciou a parte da literatura. Isso aqui também está incluído na literatura 3, certo? O trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média. Certo? Na Idade Média, durante o século XI. Século XI. Ok? O trovadorismo surgiu na Idade Média, durante o século XI. Veja que a região onde surgiu o trovadorismo foi no sul da França. No sul da França foi onde surgiu o trovadorismo, ok? Ele surgiu no sul da França, certo? Numa região da Provença. Ele se espalhou por toda a Europa e teve declínio, né? Ele foi, digamos, esquecido mais, parou mais, a sua ascensão foi mais no século XIV, né? No século XIV. Século XIV foi onde teve o seu declínio, quando começou outra escola literária chamada humanismo, ok? Aí foi onde ele teve início no século, né? A Idade Média no século XI e o declínio dele foi no século XIV, para o surgimento de outra escola literária chamada humanismo, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do trovadorismo. O contexto histórico, gente, do trovadorismo, né? A Idade Média foi um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. A Igreja Católica dominava toda a Europa, certo? Totalmente era dominada pela Igreja Católica,
Certo? Nesse contexto, nós temos o teocentrismo. Já dá para imaginar porque a Igreja Católica dominava toda a Europa. Teocentrismo. Certo? Teocentrismo. Teo quer dizer Deus, né, gente? Teocentrismo quer dizer Deus no centro do mundo. Então, tudo era voltado para Deus. Era totalmente dominado pela Igreja Católica, porque era o teocentrismo. Eu acabei de dizer para vocês que significa Deus no centro do mundo. Essa foi a principal característica. Porque o homem ocupava um lugar secundário. Certo? O homem ocupava um lugar secundário. O homem estava em segundo plano. Ok? Ele era secundário. Ok? E estava também à mercê dos cristãos. Certo? Ele estava à mercê dos cristãos. Dessa maneira, a igreja medieval era a instituição social mais importante. Era mais importante e a maior representante da fé cristã. Okay? Ela que ditava os valores. E assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. No comportamento e no pensamento do homem. O homem tinha que seguir segundo os comandos da igreja. Certo? Era uma época que quem era lei era a igreja. A lei era a igreja. Vejam, e esse sistema, ele era conhecido como sistema feudal. O sistema feudal, por quê? Porque ele estava baseado numa sociedade plural e autossuficiente. Né? Nesse sistema aí, que eu estou falando para vocês, os camponeses viviam miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. Quem tinha título de terra, tinha poder. Quem não tinha, coitado. Certo? Não tinha nada. Não tinha valor algum. Só quem tinha título de terra. Naquele momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler, tinham acesso à educação. Somente as pessoas da igreja. Porque ali ia ter o conhecimento, né, da Bíblia. Nem todo mundo tinha acesso. Certo? E se eles sabiam ler e tinham conhecimento, quem dava certo eram os cristãos. Certo? Digamos, a Igreja Católica era a autoridade, a maior autoridade da época. Do trovadorismo, que deixou bem claro que foi o tempo do teocentrismo. Deus no centro. Aí, pessoal, veja bem, a gente vai falar também sobre um pouco do trovadorismo em Portugal. Ok? É a questão porque Europa, né, gente? Na Península Ibérica, né, lá onde foi estourada a questão do trovadorismo, foi nesse centro, ele tomou de conta na região que é ali Portugal e a Galiza, né, de Portugal. O norte dessa região aí foi onde ele se irradiou, né, progrediu. Progressa ali, tudo ali. Assim, a catedral, nós temos também a Catedral de Santiago, que é a Catedral de Santiago de Compostela. Catedral de Santiago de Compostela. Que foi ali onde tinha muitos peregrinos, né? Que ali era o centro de peregrinação religiosa. Então, desde o século XI, desde o século XI, ali atraía multidões, né? Isso é que eram os
peregrinos, né? E ali também tinha as cantigas, né? As cantigas trovadorescas. Os trovadores, né, iam para lá para cantar as cantigas que eles criavam, né? E ali eles cantavam essas cantigas, que tinha até um instrumento, né, que é chamado de lira, né, que era o que ele usava para poder cantar essas cantigas. E ali era onde ele eles falavam o galego, né, o galego português, que era a língua, né, da época, né, mais falada na região. Okay? Aí, veja bem, os trovadores, né, eles eram considerados, né, os melhores da época. Na apostila que eu vou entregar a vocês, vai falando mais um pouco em relação aos trovadores de Portugal. Mas vai ter alguns autores, alguns trovadores e algumas cantigas, porque também naquela não tinha muitas obras muito desenvolvidas. Era no início da literatura da época, como era que era a parte do estilo. Mas como disse para vocês, que lá quem mandava era a Igreja Católica, o homem estava em segundo plano, ok? Ele era secundário. Então, é aquela questão, certo? Existia, como eu digo aqui, vamos voltar um pouquinho lá para estilo de época, né? Cada estilo de época tem uma característica. Veja, naquele tempo, era a igreja comunitária. Nós vamos ter outra escola literária que não vai ser o teocentrismo. Aí já vai ser o antropocentrismo. Vai ser o homem no centro de tudo. Ok? Vai ser a próxima escola que nós iremos estudar. Aí vocês vão ver, certo? A diferença, as características, o estilo de época, o tempo do trovadorismo, e quando a gente entrar no humanismo, pegar também a questão do classicismo, que vai ser uma transição entre o trovadorismo e o classicismo, entre o humanismo, que nós vamos entrar no antropocentrismo. Ok? Vejo vocês na próxima aula e